Bom dia de novo. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café Junta Pratos. Que presencial, cada um traz o seu lanchinho na telinha também. Vamos fazer o primeiro Café Junta Pratos online, né, da nossa história. Eu espero que seja o único, que o ano que vem a gente possa fazer ele presencial, porque é bem mais agradável. Mas a gente vai dar início, então, como é de praxe da gente, nós vamos fazer 1 minuto de silêncio pelo momento que a gente está passando, pelas vítimas que essa pandemia deixou, pelas vítimas que faleceram e pelas pessoas também que perderam pessoas queridas, vítimas da Covid. Então, vamos lá, nosso 1 minuto de silêncio. Bom dia. O Café Junta Pratos é um evento do Núcleo de Artes Visuais para os profissionais do Centro Livre de Artes e convidados, onde compartilhamos saberes e guloseimas em celebração à cultura popular, homenageando um expoente da cultura local ou nacional, no mês do folclore, agosto. Neste ano, homenageamos a cultura popular nordestina, do cordel e gravura. Antes, presencialmente, e este ano, excepcionalmente, online. Para 2021, preparamos um café compartilhado pela tela virtual, um vídeo das produções realizadas da oficina de gravura do professor Kim e uma palestra do professor Gildo sobre o tema cordel. Aprecie a cultura popular sem moderação. Kim. Bom dia a todos e a todas. É com muita alegria estamos presentes aí mais uma vez, né? Juntos nesse Café Junta Pratos. Maravilhoso. Eu fico emocionado, realmente, de estar falando para vocês, estar junto com vocês. Peço desculpas aí, estou com uma reforminha em casa e às vezes sai um ruído aí, tá bom? Então, gente, Café Junta Prato, nós gostaríamos muito, né, que estiver, como a nossa diretora Tete falou, que tivéssemos juntos mesmo, assim, presencialmente, aquele calor, aquele bate-papo, aqueles abraços, mas ainda não podemos, mas se Deus quiser, o ano que vem estaremos juntos, com fé em Deus. Café Junta Pratos tem como mote a celebração dos encontros, né, os encontros da nossa família CLA. Que é uma família. A gente carrega isso com muito cuidado, com muito zelo, com muito amor, de encontrar pessoas e perguntar como vai a família do outro, como está, por que não veio, por que está faltando alguns dias, né? Então, tem essa preocupação e cada um leva o seu lanchinho como um encontro familiar mesmo. E aí esse lanchinho se transforma que todo mundo alimenta o corpo e ainda sobra para doar, para distribuir para as outras pessoas. Isso é maravilhoso, né? E junto com esse bate-papo, que hoje, né, está a cargo do nosso historiador, Gildo, que vai falar um pouquinho para nós sobre a gravura, sobre a arte nordestina, que é essa arte tão bela, tão rica, e o cordel também. Então, esse bate-papo, o Gildo vai esquentar com a gente daqui a pouco. E a oficina, sempre nós temos, cada ano, né, tem uma oficina que antecede, a gente faz durante a Semana do Folclore, uma oficina, já tivemos oficinas de estandarte, de pano de prato e outras oficinas assim, sempre homenageando um artista ou local ou nacional. E esse ano, como já disse, a cultura popular nordestina. E a gravura. A gravura, ela,
às vezes a gente pensa, é uma arte menor. De forma nenhuma. A gravura é uma arte que iniciou assim, né? Nosso amigo vai concluir melhor, mas ela iniciou, a gente fala até nos primórdios das cavernas, onde o homem deixava lá a sua marca, o seu registro. E a gravura também tem essa forma de mostrar para nós, de apresentar um trecho da sociedade no cordel. O cordel fala de tudo isso, de um evento que acontece no país, de uma história inventada, fictícia, ou uma lenda folclórica também. E nessa gravura, que é uma das várias técnicas artísticas das artes visuais, nós também temos essa oficina no nosso núcleo de artes. E olha que tem várias, hein, gente? Quem quiser participar, pode se inscrever. Eu facilito essa oficina nas quintas-feiras à tarde, às 14 horas, e quem quiser essa oficina é uma gravura experimental. O que nós fazemos? Experimentamos materiais diversos para impressão. E nessa semana que antecedeu, que nós fizemos a oficina, nós trabalhamos com técnicas mais simples da gravura, que é a isogravura, e trabalhamos com isopor. Também trabalhamos com carimbos de borracha, essas borrachas escolares, e também outros tipos de borracha, EVA, linóleo, e também trabalhamos com gravura botânica, usando folhas de plantas, de árvores, então tem várias técnicas nessa atividade que nós preparamos para vocês. E também preparamos uma exposição virtual com o resultado desse trabalho. O resultado ficou belíssimo. Os artistas se reinventaram, gravando, experimentando, e nós vamos mostrar para vocês agora o resultado, a exposição desses trabalhos. Vamos lá? Vamos ver? Lindo demais! Pois é, esse é o trabalho que desenvolvemos na oficina de gravura. Muito lindo. Muito obrigado. Vocês são de parabéns. Que hora que é a aula, gente? Eu quero saber, tem vaga? Cada vez que... Bonete, seu microfone está ligado. Cada vez que eu recebo os trabalhos dos meus colegas de artes visuais para fazer algum vídeo, eu me surpreendo mais, porque a evolução da gente é muito grande nesse fazer artístico. E esse vídeo especial, eu gosto muito de gravura, eu gosto muito de impressões. Então, esse vídeo em especial, ele foi muito lindo
e muito gostoso de fazer. Eu queria dar os parabéns aos meus colegas, porque o vídeo só fica bom quando as obras são maravilhosas, assim, iguais às que vocês enviaram, tá bom? Gildo Pereira Teixeira, nosso querido Gildinho, Gildo, quebrando os protocolos, vou anunciar a palestra do nosso professor de História da Arte, Gildo Pereira Teixeira, mestre em Cultura Visual pelo Programa de Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, possui graduação em Educação Artística, Artes Plásticas pela Universidade Federal de Goiás, 1999, e graduação em Artes Visuais, Artes Plásticas pela Universidade Federal de Goiás, 1997. Atuou como professor substituto na Faculdade de Artes Visuais da UFG em 2006 e 2007. Atualmente é analista em Cultura e Desportos da Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia, da Prefeitura Municipal de Goiânia, e profissional da Educação da Secretaria Municipal de Educação. Tem experiência na área de artes, com ênfase em arte contemporânea, escultura e história da arte. Com vocês, nosso professor, querido mestre Gildo Pereira Teixeira. Beijo, Tete. Obrigado. Bom dia a todos, todas e todes, né? Aqui nessa manhã gostosa, prazerosa, com nossos pratinhos de quitutes, meus bolos, o bolinho de fubá de milho está aqui, ó. Um cafezinho aqui, que na verdade eu não tomo, mas é mentira, só tem o copo vazio. Olha, eu queria agradecer o Kim e a Tete por ter feito esse convite para eu vir aqui palestrar com vocês sobre esse momento de cultura popular nordestina. É um pouco a minha raiz, né? Eu que sou filho de baiana, avós piauienses, e tenho essa verve, né, do nordestino, tenho um prazer enorme de ter essas características aí, de ter o sangue nordestino. Então, acho que vai ser um papo gostoso. Agora, eu sempre fico aqui no milindre, porque falar para uma plateia tão seletiva e tão especial como essa, não é uma coisa fácil, não é simples, né? Aqui só tem menino intelectual, menina intelectual. Se você falar besteira, pode ter certeza que está todo mundo sabendo, sem como você embromar a nossa divisão. As nossas divisões são de pessoas com muita competência, com muita qualidade, com muita sabedoria, e isso fica latente, porque eu convivo com vocês aí há mais de 20 anos e sei disso. Então, aqui não estou enchendo a bola de ninguém, são fatos. Todo mundo aqui tem muita competência. Então, tá, quando o Kim mais a Tete me convidou, eu falei, não, então vamos fazer uma palestra sobre a ilustração da gravura na cultura popular nordestina, e em particular na literatura de cordel. Então, eu busquei esse tema para fazer essa ilustração nesse momento do Café Junta Pratos, que é de uma cultura popular. E aí eu gostaria de pegar a fala do Kim para já começar a minha fala falando da fala do Kim com relação à xilogravura, porque nós vamos falar em particular da xilogravura. Claro que existem outras técnicas de gravura, né? Gravura em metal, gravura em pedra, gravura em material emborrachado, técnicas atuais de se fazer gravura, o silkscreen, depois de gravuras digitais, mas nós vamos falar especificamente da xilogravura, que é a mais tradicional, a mais antiga de todas elas, ainda que, como o Kim mesmo citou, o termo gravura, né, hoje compreende uma série de outras relações, inclusive qualquer ilustração que tu coloque num texto, você pode apontar e falar, observe a gravura. Não é necessariamente uma imagem que tenha sido feita a partir de técnicas de gravação. O termo gravura ali simplesmente pode ser associado a um signo, a uma imagem, a uma figura, né? Então, pode ser usado também o termo gravura para simplesmente fazer alusão a uma imagem. Mas o termo gravura em si, especificamente, é de uma imagem gravada, entalhada em alguma matriz e depois impressa num tecido ou num papel, ou outro material similar que possa suportar a impressão. E partindo desse princípio, então, gravação pode ser aquelas incisões em paredes de caverna gravada pelo homem contemporâneo a essa época,
ainda que a intenção dele não fosse para depois usar aquilo como matriz para fazer outras impressões. A ilustração da imagem é só aquela que já foi inserida ali, né, com algum suporte de gravação. Então, a Xilo é uma das técnicas mais antigas. Eu vou começar a compartilhar as imagens para vocês e nós vamos acompanhar, até porque minha fala tem que ser breve, né? Eu até te falou, 30 minutos de fala. 30 minutos de fala é muito pouco para a gente falar, inclusive de cultura, né, de cultura, porque quando se fala de cultura popular, é importante que você comente um pouco sobre cultura, mas não vou me delongar aqui sobre esse conceito nas ciências sociais, né, que fica a cargo aí de antropólogos, de sociólogos, de cientistas políticos, para falar de cultura, de multiculturalidade, para falar, etnologicamente falando aí, para falar de cultura popular, de cultura de massa, de cultura erudita. Não vamos nos delongar nessas questões. Vamos simplesmente mostrar que em algum momento alguém se debruçou em atividades, em ações, para enaltecer um determinado tipo de cultura específico de um determinado lugar, de determinados povos, e que essa em particular que nós vamos falar aqui é um pouco da cultura da xilogravura, ilustrando livros que são os livros romanceiros, os cordelistas, que são conhecidos ali, mais especificamente no Nordeste, mas hoje isso é de conhecimento nacional, né, e até internacional, porque a literatura de cordel ela alcançou, né, um âmbito internacional. Vou começar a compartilhar a tela com vocês. Bom, acho que... Então, esse então é bom, né? É bem do nortista mesmo. A tradição da xilogravura na ilustração da cultura popular nordestina. E aí, já na capa, na interface da apresentação, vocês já estão vendo aí uma matriz, essa imagem maior do lado esquerdo, uma matriz gravada, provavelmente já foi feita uma impressão, porque a parte escura, preta, que recebeu a tinta está aí, os cordéis pendurados e uma entintagem de uma placa de xilogravura. Bom, a xilogravura é uma arte milenar, que marca a identidade da cultura do Nordeste do Brasil e retrata o rico imaginário da cultura popular a partir de temáticas sociais, religiosas, políticas e até eróticas. A provável origem da xilogravura remete à cultura oriental. Segundo alguns historiadores, o que não é uma coisa absoluta, tá? Ainda tem algumas dúvidas com relação a essa origem e as datas corretas, tá? Mas a maior parte dos historiadores afirmam que a xilogravura foi criada pelos chineses, aproximadamente ali no século VI, dentro da Idade Média, e ela só teria chegado no Ocidente a partir de rotas de comércio, com navegações que vão buscar produtos, especiarias, e termina trazendo essas técnicas. Isso teria chegado no Ocidente a partir do século XIV. Durante todo esse tempo, essa característica de se fazer arte, essa técnica de se fazer arte era restrito àquela parte do Oriente Asiático. Os processos de gravação da xilogravura e seus princípios são muito simples. O artista retira o artista, ou quem quer que queira fazer, né? Normalmente a gente fala que quem faz é o artista. Então, o artista retira de uma superfície plana, que é o suporte, e esse suporte é madeira, uma placa de madeira. Normalmente a gente procura uma madeira fina, se isso for pensado para trabalhar depois na impressão em uma prensa. Se não for pensado para fazer a impressão numa prensa, você pode fazer uma placa mais grossa, não tem problema. Mas normalmente é uma placa mais fina. Então, com o auxílio de ferramentas de corte, de entalhe, como os formões, conhecido como goivas, essas pequenas goivas, as partes que ele não quer que receba cor na impressão, que não tenha cor na gravura, ele retira, porque aquilo vai ficar mais baixo. Então, depois que ele retira, criando a forma que ele queira, ele aplica a tinta na superfície e só depois ele vai para impressão. Essa impressão ela pode ser manual, utilizando de algum objeto que exerça uma pressão sobre a folha na matriz,
essa aplicação quase sempre é uma colher de pau, que é mais fácil de fazer isso, mas não é que a exigência seja apenas essa colher de pau. Até a mão, se você conseguir exercer uma pressão suficiente para decalcar a imagem, é permitido. Na prensa, normalmente, são feitas muitas tiragens, né? Aqui, algumas etapas da xilogravura. O termo xilo quer dizer madeira, então xilogravura ou xilografia quer dizer gravura feita sobre uma placa de madeira. Aqui é a incisão da matriz de madeira, vocês estão vendo alguém trabalhando, retirando partes da madeira, criando o desenho. Ali, uma outra placa já recebendo a entintagem, vocês podem ver que essas partes claras foram as áreas que foram gravadas, onde teve a retirada de parte da madeira, portanto, a tinta passada com um rolinho, ela passa por cima da outra parte e não alcança essas partes sulcadas, e aí a impressão não retira tinta de onde não há tinta, portanto, a imagem aparece na impressão por essas características. A aplicação de tinta, né, em outras matrizes, e aqui algumas imagens já impressas, a impressão feita no papel, tiragem da impressão. Aqui outra matriz com a tiragem de impressão. Agora é importante frisar alguns detalhes importantes. O Kim também fez essa abordagem, eu reforço aqui que, assim como o artesanato é menos valorizado por alguns, né? Coloca de forma pejorativa o termo numa situação de inferioridade com relação às outras artes, a pintura, a escultura, chamada de artes maiores em detrimento da outra ser uma arte menor, e a gravura, ela também tem essa desvalorização exatamente por esse processo de tiragem, que às vezes as pessoas pensam que, se o artista fez uma matriz e tirou 10 cópias, então isso desvaloriza o trabalho, e o trabalho não é original. Não, o trabalho é original sim. Se o artista fez uma tiragem grande, ele faz uma numeração. Isso é uma característica da gravura. Por exemplo, eu tenho uma matriz, eu posso fazer várias impressões, então eu vou tirar 100 cópias, eu vou enumerar. Uma de 100, 2 de 100, 3 de 100, então todas são originais. Se você tiver a cópia número 51, escrito lá 51 de 100, você sabe que existem outras 99 cópias com outras pessoas e que elas também são originais. Infelizmente, é difícil a gente conseguir convencer o mercado e valorizar a gravura como uma obra pintada, como qualquer outra, e que ela deveria ter os seus valores. Outra questão que desvaloriza um pouco ela é que algumas pessoas falam que o fato de ser em papel, a duração também é menor, e isso também faz com que a obra fique menos valorizada. Mas existem gravuras que o valor é tão caro quanto pinturas. E tem também as questões de prova, né? Quando você está fazendo as primeiras impressões, você faz umas 2 ou mais cópias, até você chegar àquela conclusão de que era aquilo que você queria. Essas cópias primeiras que você tira, você coloca embaixo, aonde você vai assinar. Normalmente você faz isso no canto inferior esquerdo, um PA, prova de artista, também é uma cópia original. Do outro lado você assina, coloca a numeração. São algumas peculiaridades que existiam nas enumerações das tiragens, e essas peculiaridades elas vão passando por transformações. Tem alguns artistas hoje que nem costumam colocar essas numerações, às vezes eles fazem essa numeração num outro tipo de controle, mas é praxe, normalmente, que o artista faça essas numerações. Bom, alguns tipos, como eu citei no começo da fala, alguns tipos de gravura, né? A xilo, que é a matriz, é uma madeira, precisa ser uma madeira, e a calcografia, também conhecida como gravura em metal, aí tem várias técnicas, água forte, água tinta, ponta seca, não vou me delongar aqui explicando muito essas questões das outras técnicas de gravura, mas a gravura em metal, ela pode ser, a ponta seca, por exemplo, pode ser feito com característica muito parecida com a da xilo, só de você fazer a ranhura com uma ponta de algo cortante, e vai para a impressão. A água forte e a água tinta são características de matrizes que vão ser imersa em
em um tipo de ácido. Essa técnica primeiro recebe uma espécie de breu, você faz um desenho sobre o breu, depois você coloca essa placa dentro de um ácido, o ácido vai corroer naquele sulco onde tirou a parte do breu, e depois você retira o breu. Então, são algumas técnicas de se fazer gravura. A litografia, que é uma outra técnica, não tem incisão, não tem nada, são desenhos em cima de uma pedra, com características mais de gordura, e o fato da tinta não pegar na gordura é que vai dar o mote para a impressão. O linóleo-gravura, que é uma borracha, a incisão no linóleo é a mesma da Stilo, a técnica é a mesma, a única diferença é que a textura vai ter uma característica mais lisa. E outras técnicas modernas, né? Serigrafia, que é o silkscreen, digigravura, fotopolímero e etc. Existem outras técnicas de se fazer gravura hoje, contemporaneamente. Tem a monotipia. A monotipia ela pode ser qualquer dessas gravuras, só que a tiragem é uma tiragem que... Normalmente a monotipia é linóleo, estilogravura, uma técnica que você faz uma única impressão, né? Como ela própria fala, mono de único, então não é múltiplo, e aí você não tem uma matriz específica para você fazer várias tiragens. É uma técnica também muito prazerosa de se fazer gravura, de se explorar. Aqui nós temos uma matriz de madeira, um negativo, aí você está vendo que a parte mais clara é a parte que foi retirada da madeira, e aqui a impressão, né, em papel dessa matriz. A impressão da estilogravura a partir da matriz. Então, o termo matriz é sempre o material que foi gravado para servir para as tiragens nas prensas ou manualmente. Aqui um desenho, né? Uma ilustração do século XVII, mostrando num ateliê um artista fazendo uma gravação na pequena placa de madeira. E do outro lado, na segunda imagem, ele já tem algumas tiragens, se vocês observarem, tem alguns papéis já impressos sobre a mesa, e ele está entintando a matriz, provavelmente para retirar outras cópias. No passado, um ateliê de artista e como ele trabalhava, né? Interessante essa imagem para a gente ver mais ou menos como é que era no passado o trabalho do artista em seus ateliês. Aí nós temos a questão da chegada dessa gravura no Brasil, né? Eu já comentei lá anteriormente que a origem da gravura é na China, no século VI, e isso vem para o Ocidente pelas rotas de comércio no século XIV, no século XV tem muita atividade de gravura, de estilogravura no Ocidente. Albert Dürer, um dos principais nomes dessa estilogravura, um artista alemão. É importante frisar que quando os chineses começam com essa gravura, é mais para fazer impressão em tecido, aquela característica das impressões em tecido, com aquarela, com outras tintas. No Ocidente, eles vão fazer uso vão aumentar a produção de livros científicos, mas principalmente de bíblias, e a partir das ilustrações, né, que antigamente era a iluminura, aquela ilustração feita por um artista à mão livre, ali de um por um, vai fazer com que essas impressões sejam não só mais rápidas, como em maior quantidade. Isso também com uma preocupação de alfabetizar mais pessoas, de letrar mais pessoas. No Brasil, como nós somos um país recente, né, fomos aqui invadidos pelos europeus, principalmente os portugueses, não só, mas principalmente os portugueses, a partir de 1500, que se dá essa invasão, e aí por opressão, uma colonização, em que a gente não precisa se delongar aqui, que a gente sabe muito bem o que somos hoje, devido a essas invasões e essas corrupções todas do europeu aqui em nosso território. Existia uma proibição, né? Não se podia publicar absolutamente nada, não se podia escrever, então aqui a prensa era proibida. Existem alguns relatos de que os primeiros missionários, né, que vieram para cá, os padres jesuítas, fizeram algumas impressões e trabalharam com os índios essas impressões,
mas isso não é absoluto, não existe uma certeza porque não ficou resquício disso. O fato é que até dentro desses locais onde os jesuítas trabalhavam, era proibido imprimir ou escrever qualquer coisa. A coisa tinha que ser só na oralidade. Essa gravura ela só chega no Brasil com a vinda de Dom João VI para o Brasil, fugindo das perseguições napoleônicas na Europa, em 1808. E ali ele traz para o seu deleite as regalias que ele tinha, ou pelo menos parte das regalias que ele tinha em Portugal, ele traz para o seu novo local de moradia, que é o Brasil, a imprensa, e junto com isso ele traz uma série de outras coisas para implementar no Brasil. Ele vai trazer, então, profissionais para tentar colocar aqui a xilogravura, né, e treinar pessoas. Isso não vai ser uma coisa simples, vai ser demorada, porque o primeiro personagem que ele trouxe para trabalhar foi um cara que participaria da missão artística francesa, né? O Simon Pradier. E aí a missão artística francesa, trazida pelo Dom João VI em 1816, foi uma coisa complicada, porque a princípio os lusos brasileiros ficaram enciumados por serem artistas franceses e não eles a trabalharem essa teorização desses recursos técnicos e artísticos no Brasil. De forma que isso foi uma picuinha danada, e só 10 anos depois, a escola, que era para ter sido iniciada em 1816, funcionaria, ou seja, ela só passou a funcionar em 1826. Nesse intervalo, o Simon Pradier já tinha retornado para a Europa, ou seja, o único cara que tinha vindo para ensinar xilogravura não ficou. De forma que foi meio que aos trancos e barrancos, e só a partir dos anos 40, 50 do século XIX é que começou a haver algumas inserções de xilogravura em território brasileiro, para fazer algumas publicidades, estampar algumas imagens de produtos, imprimir cartas de baralho, que já era feito na Europa desde da Renascença. E essa, então, é a chegada, a suposta chegada da xilogravura, da gravura em geral, mas principalmente a xilo, que é a primeira técnica em território brasileiro. A origem da gravura no Brasil, então, se dá, portanto, em meio a um vazio de tradições iconográficas. Um vazio porque não existia, né, impressões, não existia pintura, não existia essas coisas. Ah, professor Gildo, mas não tinha arte barroca? Sim, a arte barroca tinha, com uma característica peculiar de pintura, né, de afrescos nas paredes das catedrais, era o que tínhamos, né? E por vezes algum artista viajante vinha para o nosso território aqui para fazer uma espécie de documento jornalístico, como Franz Post, Albert Ecault, depois o Rugendas, ou Rugendas, como queiram pronunciar, alguns artistas que vieram da Europa para documentar aqui nossa fauna, nossa flora, nossos costumes, mandar essas imagens para os seus imperadores, para eles explorarem nosso território. Era uma coisa meio de descobrir o que tínhamos aqui para saber o que nós íamos explorar, porque até então, né, era um país apenas de exploração e não de colonização. E aí, na verdade, nós só vamos ter uma xilogravura de vulto com características interessantes no início do século XX, né? Com Lazar Segal, Oswald Guild, Carlos Oswald, Lívio Abramo, já nas proximidades do que nós vamos conhecer como modernismo no Brasil. Olha, aqui, por exemplo, nós temos as primeiras gravuras genuinamente feitas aqui no Brasil para ser apreciada como gravuras artísticas, Lazar Segal, que é um filho da tendência expressionista europeia, e começa a explorar a xilogravura com características concernentes a esse estilo que ele aprendeu a trabalhar, que é o expressionismo. Lazar Segal é um lituano, imigrante, e que se naturalizaria no Brasil, brasileiro, e ficaria aqui o resto da sua vida, né? E aqui nós temos uma Tarsila do Amaral com uma xilo em cores, né? Vale lembrar que a xilogravura em cor é uma coisa um pouco mais complexa, porque para cada cor tem que ser uma matriz, essas matrizes têm que ser feitas sobrepondo a mesma matriz, para que elas não fiquem desalinhadas. Então, para cada impressão de cor, uma matriz. Embaixo, uma xilogravura do Carlos Oswald, né? Um imigrante também que começa a inserir no Brasil a xilogravura artística.
Oswald Guild, um dos primeiros expoentes da Xilo no Brasil, se tornaria professor na Escola Nacional de Belas Artes na década de 20. Vale lembrar que a Escola Nacional de Belas Artes era a antiga Academia Imperial de Belas Artes do século XIX, que com o advento da proclamação da República não se fazia mais jus, ela se chama Academia Imperial, uma vez que o Império não existia mais, e aí ela passa a se chamar Escola Nacional. Ele foi um dos primeiros professores de xilogravura dentro da Escola Nacional, antiga academia, e vários artistas passaram pela mão do Oswald, né? Quer dizer, do Oswaldo Guild. Outro grande nome da xilogravura no Brasil, no seu primórdio, Lívio Abramo, né, com suas influências também da gravura expressionista europeia. Aí, provavelmente, vocês identificam os temas concernentes a isso, que nós chamamos de tendência a se trabalhar o espírito, né, o sentimento, que essas temáticas mais voltadas para o socialismo e para os dissabores, né, do ser humano, em detrimento das questões que o oprime. E aí nós temos uma obra chamada Guerra, e a outra também característica de batalhas, que é Sem Título. Carlos Clear, tá? Também, que faz parte de um movimento chamado Grupo de Gravura do Sul, e Abelardo da Hora, um pernambucano, e trabalha aqui com as temáticas já na cultura popular nordestina, e aqui ele coloca uma imagem do Recife, né? Uma espécie de favela ali, um personagem magérrimo, como se tivesse saído de um livro do Graciliano Ramos, de Vidas Secas, em cima um urubu, aquela coisa bem lúgubre, como se fôssemos apreciar uma obra do Portinari, dos Retirantes, né? Aqueles personagens cadavéricos, pelos dissabores da miséria, da fome, que é o território ressequido, que sempre foi o Nordeste, esquecido pelos políticos. E aqui o Carlos Sclia coloca os personagens da terra fazendo manifestação pela paz. Então, são todas técnicas de xilogravura que é muito tradicional se trabalhar apenas com a cor preta, né? O preto de forma mais expressiva e os fundos brancos. Isso não implica que você trabalhe xilo em cores. Agora, tradicionalmente, a maior parte das produções são feitas em preto e branco. Os primeiros grandes nomes aí que foram professores, no caso, o Lívio Abramo, Oswaldo Guild, teve como alunos esses nomes que eu apresento para vocês agora, Renina Katz, Feig Stroher, Ana Letícia, né, que já está aí começando as suas produções nos anos 30 e 40, e a gente percebe nitidamente a influência dos primeiros artistas sobre esses alunos com relação às temáticas sociais. Vamos chegar, então, nessa questão da gravura como ilustração, né? Ela sempre esteve ligada, desde os princípios dela na Europa, né? Que é para ilustrar não só bíblias, mas livros científicos, e no Brasil não vai ser diferente. Ela vai ter também uma preocupação de ilustrar livros. E aqui a gente já percebe o livro Capitães da Areia, escrito por Jorge Amado, que tem uma das páginas aqui aberta, tem uma ilustração do Poti Lazarotto, né? A facilidade de se fazer a matriz e a impressão em matriz e fazer essas impressões nos livros era muito grande. Portanto, a maior parte dos livros escritos, principalmente pelos nordestinos, vão receber ilustrações feitas em matriz de estilogravura. Na gravura e na literatura, há um posicionamento político baseado na ideia de reprodução da imagem e do texto, da difusão, do conhecimento, da educação, da arte como algo que faz parte do cotidiano, da arte que fala sobre o homem e sobre a realidade do país, especialmente quando se pensa em um país pouco letrado e com um grande percentual de analfabetos como o Brasil. Isso é fato. Ainda hoje, né, por uma série de fatores, a gente tem aí uma grande parcela nossa que, quando não é um analfabeto completo, pelo menos é um analfabeto funcional, infelizmente. Não falo isso com orgulho, pelo menos pelo contrário, falo com muita tristeza. Gravura como ilustração, aqui o Oswald Guild tem 8 gravuras que ilustram esse livro do Jorge Amado chamado Mar Morto. Aqui a gente vê algumas delas. O Aldemir Martins,
artista, pintor, gravador, desenhista cearense, aqui com duas das ilustrações que compõem o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, um romance de uma riqueza ímpar, que eu penso assim, que cada brasileiro precisava ler esse livro antes de morrer. Eu acho que nos humaniza um pouco mais. É um romance de uma tristeza, né, pela miséria desprendida no conto, na história, mas eu acho que a leitura nos humaniza um pouco, ou pelo menos deveria nos sensibilizar um pouco a ponto de nos humanizar mais o desgaste do ser humano. Enfim, algumas pessoas talvez não consigam ter essa sensibilização, mas é um romance lindo, eu recomendo. As ilustrações, então, aqui do Aldemir Martins, no Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Aqui chegamos na literatura de cordel. Vou me delongar um pouco aqui para falar do cordel. Veja bem, para falar do cordel é preciso voltar na história, lá no século XI, século XII, falar dos jograis, falar do bufão, falar daqueles entretenedores dos burgueses, da nobreza, né, do palácio, que narrava suas poesias, fazendo as suas peraltices, as suas algazarras ali, se exibindo para esses personagens da fina flor da casta sociedade da época. Isso depois vem para os trovadores, né? Então, esse personagem que é muito popular, que é do seio do povo, que às vezes era contratado para divertir os palacianos, ele é o iniciador disso que nós vamos chamar de cordel, porque ele não só cantando, mas também narrando e de forma teatral se exibindo, ele é a origem do que nós vamos chamar de cordel aqui para nós brasileiros. O termo cordel, ele é ali da Península Ibérica, né? Espanha, Portugal, e esse tipo de literatura dos trovadoristas. Isso chega no Brasil pela vinda dos portugueses, fato, mas não é uma coisa que vem tão recente, né? Nós só vamos ter essa iniciativa desse tipo de poesia, de literatura cantada, narrada e cantada, no século XVIII para o século XIX. Agora, com essas características de ilustrações, nós só vamos ter no século XX, mais precisamente depois dos anos 20 e 30, né? Começa ali pelos anos 20 e 30. Então, essa um pouco, assim, de forma bem resumida, de forma simplista, a origem do cordel. E esse termo também é um termo aportuguesado, porque para o português de Portugal, cordel significava textos pendurados em linhas, que são as cordas, daí o termo cordel, para ser adquirido por qualquer um que passasse por ali. E como essa literatura ela vem, a princípio, do seio popular, né? É uma coisa até de forma pejorativa trabalhada lá no passado, olha, você só serve para entreter, mas não passa disso, porque a erudição aqui, o texto científico e tal, é restrita ao palácio, essa coisa toda que a gente sabe. Então, essa é a origem um pouco do cordel e a sua chegada no Brasil, né? A xilogravura, ela toma a dianteira com a função de ilustrar esses cordéis e marcar a identidade da cultura do Nordeste do Brasil, não só do Nordeste, do Norte também, mais específico do Nordeste, retratando o rico imaginário da cultura popular com as mais diversas temáticas, que já foram algumas citadas lá atrás, né? O Kim, inclusive, já nos informou um pouco, né, desse imaginário nordestino, mitos, lendas, parlendas, o nosso amigo Wagner, que é o expert nessa arte folclórica, muitos assuntos também com relação às questões sociais e enaltecimento, né, de personagens da região, como Lampião, criação de novos personagens, como personagens peraltas, Cancão de Fogo, Pedro Malazarte. Então, nós temos todas as temáticas possíveis e prováveis nos romances, né, os romanceiros, como eram chamados os escritores cordelistas, porque nós temos o repentista, que é aquele personagem que de improviso, às vezes com sua viola, ou às vezes só batendo no próprio corpo, numa cuíca ou numa cabaça, ele vai improvisando versos, narrando, né? Eu vou cantar um coco, num coco ninguém me ganha, vou mostrar a minha façanha, vem num coco balançar. Esses repentistas é mais do improviso. E o romanceiro é aquele que realmente escreve, né? Escreve
a literatura, né? Danou-se, misericórdia, São Bento, com isso a mamãe se dana, me pague 1.500, que essa coité, seu vigário, é de mamãe mijar dentro. Então, esses textos é chamado de romance. Então, quem faz são os romanceiros, também conhecidos por cordelistas. E quase sempre esses romances também podem ser cantados, né? A Triste Partida, por exemplo, do Patativa do Assaré, né, virou uma música pelo Luiz Gonzaga, né? Setembro passou, outubro e novembro. Já estamos em dezembro, meu Deus, o que é de nós que quase todo mundo aí deve conhecer. Portanto, essa é a riqueza dessa cultura popular nordestina, que não só é cantada, é narrada, é escrita para ser eternizada, como também é ilustrada, e a ilustração ficou a cargo da xilogravura. Falo rápido demais, né? É uma característica de nós nordestinos, falar rápido, falar alto, falar muito. O cordel, então, foi originado em Portugal pelos trovadores medievais, que nos séculos XII e XIII cantavam poemas, espalhando histórias para a população, a qual, em sua grande maioria, não era letrada. Com a criação de métodos de impressão em larga escala na Renascença, possibilitou-se a grande distribuição da palavra, que até então era apenas cantada. Assim, o cordel nasceu, popularizando-se pelo povo por meio da exposição dos papéis pendurados em cordas, ou cordéis, como são chamados em Portugal. Chegou ao Brasil por meio dos colonizadores, popularizando-se e auxiliando na criação e manutenção do imaginário popular e folclórico dos estados do Norte e do Nordeste brasileiros. Os cordéis até hoje são muito importantes para a preservação dos costumes regionalistas e pelo incentivo à leitura, ajudando na diminuição de analfabetismo nesses locais. Eu friso aqui que eu sou um exemplo disso. O meu letramento, ele vem do gibi e dos romances da literatura de cordel que os meus pais compravam desde sempre, nos anos 60, nos anos 70, e eu pegava esses romances pelos cantos e ia lendo. Então, o meu aprimoramento na minha alfabetização é a partir do gibi, né, principalmente gibi de faroeste, gibi de tex, talvez alguns aí conheçam, outros não conheçam, e os romances da literatura de cordel. Minha mãe, como uma bombaiana, né, nos legou essa literatura, e eu sou grato a ela. Com linguagem simples, os cordéis espalharam-se pelo Brasil por meio dos repentistas, violeiros que cantavam as histórias escritas pelos poetas de bancada, nome esse atribuído aos autores de cordéis que manufaturavam suas próprias ilustrações. Isso é importante frisar. Em boa parte das vezes, o mesmo cara que escrevia era o cara que desenhava, o cara que fazia as impressões para ilustrar o seu livreto que ele ia vender de mão em mão, né? Como até hoje existem algumas pessoas nos sinais aí que vocês às vezes já se depararam vendendo sua literatura, não necessariamente um romance cordelista e não necessariamente ilustrado com xilogravura, mas às vezes o cara não tem muita facilidade para ter aquele que vai fazer o marketing do seu trabalho, e ele mesmo vai vender de mão em mão. A literatura de cordel tornou-se uma tradicional forma de narrativa no Nordeste brasileiro, sendo há algumas décadas não apenas um elemento da cultura nordestina e nortista, mas um propagador das tradições dessas regiões. Vale lembrar que agora existe, desde 1988, uma Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que hoje é presidida pelo Gonçalo Ferreira da Silva, que é um cordelista, né? E aí, do outro lado, eu trago o nome de alguns desses escritores: Apolônio, Segaderaldo, Cuíca de Santa Amaro, Guaipuã, Firmino Teixeira, João Ferreira, João Martins, Manuel Monteiro, enfim, né? Aqui é até meio injusto trazer apenas uma dúzia de nomes aqui, sendo que eles são centenas e os outros não são menos importantes do que esses aqui, mas esses aqui servem para representar todos os outros nomes. É importante sabermos que existem muita gente que trabalha com a literatura de cordel e com a ilustração de xilogravuras na literatura de cordel. Aqui eu trago para vocês algumas dessas ilustrações mostrando esse imaginário, né, da cultura popular nordestina, o vaqueiro do sertão. Vocês não estão vendo, mas eu vou botar um chapeuzinho aqui. Talvez alguns de vocês estejam vendo aí a minha face, não sei, eu tiro para não me desconcentrar. Chapeuzinho aqui do sertanejo, do vaqueiro do sertão, feito aí pelo Costa Leite. A outra imagem de um outro imaginário é o Lampião lutando com um bicho de 7 cabeças,
no meio de Mandacarus. E aqui o Giovanni Gomes Cabral, que ilustra, né, parte dos trabalhos do José Costa Leite em um outro livro. Então, já são autores escrevendo sobre outros autores. O mestre Noza, que tem uma série de romances falando de sagas de Lampião, Lampião no céu, Lampião no inferno, Lampião encontrando com o seu carrasco, né, o Capitão Bezerra, e não é Bezerra, é Bezerra, é bem no linguajar mais popular mesmo, nordestino. José Costa Leite aqui com a sua ilustração em estilo da Feira de Campina Grande, né? Ali açougue, mercado, padaria, café, picolé, pessoas aglomeradas. A Feira de Caruaru, a Feira de Campina Grande, que são similares. Aldemir Martins, que eu mostrei anteriormente, ilustrando o livro do Graciliano Ramos, Vidas Secas, que tem outras imagens em estilo aqui. Ele era um mestre, né, em pássaros, pintura, litografias, xilogravuras de pássaros. Essa xilogravura, eu confesso que eu encontrei essa imagem dando o crédito para ela como manchilo. Eu fiquei tentado a não colocar aqui, porque pelo meu olho eu acho que ela não é uma xilo, ela é uma outra técnica, talvez até um lito. Mas eu falei, não, eu não consegui uma de pássaro do jeito que eu queria, vai essa mesmo, mas eu preciso fazer essa ressalva, porque eu identifiquei aí algumas características nela que pode não ser da xilogravura, mas eu queria que tivesse uma gravura de pássaro, eu trouxe essa. Essa daqui, sim, é uma xilo, né? O cangaceiro. Outras de um artista também nordestino muito famoso, J. Borges, né? Com seu imaginário, A Moça Roubada. Aí, quem é que já não ouviu contar histórias do cara que roubou a moça? Claro que na maioria das vezes por consentimento da moça, aquela proibição do pai, que quase sempre era um ser rico e que não permitia que a moça se casasse com qualquer um, que ela já era pretendida por um outro rico e tal. E aí aparece um playboy lá e se engraça, a menina se engraça, ele vai lá e rouba. E aí tem essa ilustração, na calada da noite, ali as estrelas e a lua dando o mote de que está sendo levado aí na madrugada. Do outro lado, a chegada da prostituta no céu, vale lembrar que as histórias de prostitutas são largas, né, contadas por esses cordelistas, a chegada da prostituta no céu. Olha o capetinha, né, pegando ela pelos pés ali, as brigas, né, ela com a faca, aquela encrenca danada. São sempre imagens muito criativas. Aqui o J. Borges, com seu merecido memorial, ateliê e memorial J. Borges, que fica localizado às margens da BR-232, no município de Bezerros, na Agreste Pernambucana. Aí uma imagem dele dentro de seu ateliê, com algumas matrizes fixadas na parede. Embaixo aí uma parte do seu ateliê que ele coloca lá. O cordel foi meu início em tudo. Criei minha família fazendo literatura de cordel. Patativa do Assaré, que não podia ficar de fora das explicações aqui, né? O nome dele é Antônio Gonçalves da Silva, mas depois recebeu o apelido de Patativa por um pássaro da sua região, uma ave, e Assaré porque também é a sua região. Então, é o pássaro de Assaré, o Patativa do Assaré. Então, a fama dele nessa literatura de cordel hoje é universal, né? ABC do Nordeste Flagelado, A Triste Partida, são alguns dos seus principais contos cordelistas. Poetas universitários, poetas de academia, de rico vocabulário, cheio de mitologia. Se a gente canta o que pensa, eu quero pedir licença, pois mesmo sem português, neste livrinho apresento o prazer e o sofrimento de um poeta camponês. Então, Patativa do Assaré é famoso por sua linguagem bem simples, bem humilde, do campo, né? Cheio dos supostos erros gramaticais e erros de português. Essa é uma das suas principais características. E que, curiosamente, se mudou para o Pará e uma boa parte da vida dele foi fazendo literatura de cordel a partir do estado do Pará, em Belém, apesar de ser cearense. Gilvan Samiro, que também não podia ficar de fora, que ele é muito importante para a cultura popular nordestina, inclusive ele faz parte do projeto Armorial, idealizado pelo Ariano Suassuna em 1971,
que como uma espécie de nova antropofagia, mais uma antropofagia pernambucana, o Ariano propõe que se reconstrua a cultura brasileira a partir da cultura nordestina pernambucana. E ele trabalha o teatro, a música, a literatura, a dança, e quem fica a par das artes plásticas, no caso a xilogravura, é o Gilvan Samico. Então, o Gilvan Samico faz parte do projeto Armorial, do Ariano Suassuna, a partir de 71, e a xilogravura dele é muito rica desse imaginário que é meio profano, meio sagrado, meio africano, meio brasileiro, meio nordestino, meio rural, com as características indígenas, e que às vezes implica a gente numa dificuldade muito grande de interpretação, tal a quantidade de signos emblemáticos, né, que ele cria na sua grande mitologia. Eu chamo de mitologia particular de Gilvan Samico. É assim que deve ser lido, né? Ele cria um novo folclore particular dele, dentro desse imaginário popular. Então, a riqueza na leitura da obra do Gilvan Samico está expressa aí para cada um de forma subjetiva e idiosincrática fazer a sua interpretação. Aqui, o Samico em seu ateliê, em Olinda, infelizmente ele já é falecido, e uma outra imagem, né? O Fazedor da Manhã. Bom, gente, olha, eu estou correndo porque como era só 30 minutos, eu até já extrapolei um pouco o tempo, agora eu fico por aqui, deixo a bola com vocês, opa, a bola não, a palavra, e aí fiquem à vontade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, fique à vontade, senão a gente vai para a nossa guloseima. Não vai declamar nada, Gildo? Declama alguma... Eu vou pegar aqui um texto do... meu Deus, como é que agora eu esqueço o nome do cara? Enfim, foi regravado, ele é de um artista já mais dos anos 60, e depois foi regravado por um artista contemporâneo pernambucano chamado Silvério Pessoa. Eu já cantei isso para alguns de vocês, chama O Coco do M, né? E é mais ou menos assim. Eu vou cantar um... Não, perdão, não é essa, né? Esse é um de domínio público que o Zé Cabaleiro, o Lenine canta, o Coco do Mundo, né? E esse do Coco do M, que o Silvério Pessoa canta, é mais ou menos assim, quase todas as palavras são com M. Eu sou um matuto moço, morou no mate madeira, mandioca, manipoeira, marcou modo de mudar, mandei Matias, marramode, marmeleiro, malaquia, marinheiro, mangueira e maracujá. Mané mandou, Maria Mateu e Murilo mandou o meu, martelo no meia maia, quando eu cantei esse coco, a minha língua treme, quem fizer outro coquinha, meu amarre, mando matar. Mulher maldosa, Madalena, macumbeba, maniçoba, manipeba, manguito, meri, mancá, melão maduro, morcego, mosquito e muro, mufino, medo e monturo, mamoeiro e miramar. Mané mandou Maria Mateu e Murilo mandou o meu, martelo no meia maia, quando eu canto esse coco, a minha língua treme, quem fizer outro coquinho é meu amarre, mando matar. Mestre Matoso, morador Mendes Medeiro, morava em Monteiro, milho, mole, mugunzá, malicioso, munganguento, macumbeiro, esse meu qualquer maneiro, mas é ruim de se cantar. Isso é um texto que poderia ser narrado, mas nesse caso ele é cantado, que é uma característica do cordel, ser cantado também, tá? Então, fiquem à vontade para fazer alguma indagação aí, já que a gente lá no Norte e no Nordeste não faz pergunta. Fala, menino, deixa de indagar. Eu quero indagar, então, quando for possível. Aí, Judson, que sempre dá uma contribuição ímpar aqui. Vai lá, meu brother. Eu não sei se tem gente inscrita, porque tem Letícia, tem mais alguém inscrito, não sei se tem uma... Eu não acompanhei o chat, não sei. Mas é que a Letícia deve estar organizando, não está? Não sei. Enfim. Bom, eu vou lá, então. Gildo, são 3 perguntas. A primeira é o seguinte, você conhece um filme chamado... Essa é mais uma dica, né? Um filme chamado A Febre do Rato? Rapaz, mestre Cis, amigo Cis dizia, cachaça e rapariga nessas horas é poesia. Então tá aí, fica a dica para quem não conhece, A Febre do Rato, se quiser conhecer. Um excelente filme. Como é que age, como é a efervescência, né, de um cordelista, tá? Só cuidar das pessoas mais puritanas, porque o filme tem muita cena de sexo. Então, é verdade. Tá? Tira as crianças da sala e tal, mas é um filme muito show. Gildo, é o Arthur Rimbaud contemporâneo. Uma maravilha. Nossa, amei assistir. 2 perguntas. A primeira é o seguinte, você citou uma quantidade imensa de nomes e eu não vi nenhuma mulher. Então, assim, existem mulheres que fazem esse tipo de arte?
A outra pergunta é assim, só para finalizar, que depois você termina aí. A outra pergunta é o seguinte, você falou, é uma coisa que eu também tenho muita tristeza de ver como o nosso povo sofre e como o nosso povo tem problemas de acesso à educação, enfim, não vou né? Mas eu fico curioso para saber como é que essas pessoas, às vezes com dificuldade tão grande, com tão pouco acesso à cultura letrada, digamos assim, tem esse vocabulário monstruoso, maravilhoso, enorme, que parece que não tem fim. Como é que é essa formação? Você falou da sua, mas assim, existem. É mais ou menos isso que acontece com todo mundo. Quer dizer, esse pessoal que é praticamente analfabeto, ou pelo menos alguns são, e mesmo assim tem esse vocabulário que é um negócio que eu fico assim. Que é isso que esse cara está fazendo? Quer dizer, como que essas pessoas adquirem esse vocabulário todo? E, em alguns casos, elas são praticamente analfabetas. Então, são essas duas perguntinhas aí. Obrigado, parabéns mais uma vez, moçada da equipe. Parabéns, Gildo, obrigado, valeu demais. Show de bola. Obrigado, Judson. As suas indagações aqui são sempre muito pertinentes e contribuem, com certeza, pode ter certeza, contribui enormemente. Veja bem, eu particularmente não conheço nenhum nome de mulher, infelizmente eu não conheço, mas eu quero acreditar que existe sim. Você me deu um chute na canela para eu pesquisar sobre essa questão e descobrir nomes de mulheres, fica aqui até um dever de casa para fazermos, e eu em particular, e depois, num momento oportuno, trazer nome de mulheres que trabalham com cordel, porque não é possível que essa verve criativa também não seja das mulheres. Eu quero acreditar que tenha. Eu, particularmente, não tenho nenhum nome aqui para te apresentar. A Flávia levantou a mão. Flávia, antes de você fazer a pergunta, só para eu não perder a linha de raciocínio das indagações do Judson, veja bem, a gente que vem do Norte e Nordeste não quer dizer que nós somos mais ou menos sofridos do que outros interiores, como o interior de Minas, interior de São Paulo. O sofrimento é igual em todos os lugares, mas vamos chamar assim, o continente nordestino, porque aquilo é um continente, o continente nordestino ele é historicamente muito miserável, muito sofrido. E eu te falo com toda certeza que essa verve toda, essa criatividade toda é pelo único fato de sobreviver. Agora, tem um fato muito importante aí, que é muito da cultura do nordestino, é de ouvir os mais velhos, é de conversar com os mais velhos e principalmente obedecer os mais velhos. É claro que isso também não é uma coisa absoluta, mas essa oralidade passada dos pais para os filhos é que vai fazendo com que esse vocabulário não desapareça, não morra. Ainda hoje, no dia 27 de agosto de 2021, se tu for pelo interior do Norte e do Nordeste, você vai ver pessoas novas interagindo com os mais velhos e buscando esse conhecimento para perpetuá-lo. Uma coisa que não é muito mais comum hoje em dia com o advento das tecnologias, principalmente do celular, que você não quer mais conversar com ninguém porque o teu amor maior é a máquina. Mas, assim, essa oralidade que se transforma numa cultura quase que erudita, ela é passada oralmente dos mais velhos para os mais novos, porque a maioria das vezes eles eram iletrados, o letramento era uma coisa, assim, para poucos, principalmente naquela época. Esse conhecimento e esse vocabulário rico é de se falar, de conversar. Isso é uma outra característica de nós nordestinos. Nós nascemos e, em estando vivo, nós temos boca. E se nós temos um mínimo de discernimento, a gente fala, a gente conversa. Dificilmente você vai ver nordestino tímido, com vergonha de falar. E se as pessoas riem da nossa cara por nós estarmos falando muito, nós rimos da cara deles por estarem rindo de nós. Essa é o nosso retorno, né? Rir dos outros por estar rindo de nós, mas uma coisa a gente não se furta, é de falar, de dialogar, de conversar. E, mais do que isso, mesmo dentro de uma desgraça, sermos felizes, alegres, mesmo dentro da dificuldade. Flávia, por favor. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, no meu caso, agora eu quero fazer mais uma provocação, professor, do que uma pergunta, né? Quando você traz para a gente que desconhece mulheres, né, autoras de cordel e tudo mais, isso não é uma novidade. Né? Durante muito tempo, as mulheres foram apagadas da história, porque não são elas que contam sua própria história, né? Então, isso não é nenhuma... Nossa, não existe? Com certeza existe. E deve ter muitas.
e a gente tem muito paralelo aí da arte Lembrei de uma. Da arte popular, né? Que, no caso da capoeira especificamente, as mulheres estavam mais relacionadas àquelas que estavam na rua, que eram negras, que estavam vindo de um processo de escravização, e relacionadas à louca, né? À desordeira, mas eram mulheres que, tanto quanto os homens, eram mulheres que estavam com movimentos que sugeriam capoeira, mas para os homens isso era revelado, para as mulheres era o escondido. Uhum. Então eu não vejo uma novidade nisso, né? Cabe a nós, desse tempo da história, né, revelar essas mulheres, trazer à luz, né, entre aspas, porque parece uma coisa tão iluminista, esse potencial que é o potencial da criação da mulher na história do Brasil, em diferentes tipos de arte, né? Uhum. E aqui eu vou deixar uma outra provocação para a gente fazer uma reflexão, né? Que eu estou sentindo falta dos nossos encontros, é da gente falar da arte negra brasileira, do posicionamento das mulheres negras, e aí eu deixo uma provocação para a Cris, né? Da gente falar dessas relações que a gente não trata no nosso cotidiano. Quantas pessoas negras temos no Centro Livre? Quantas pessoas se reconhecem como negras, né? Então, nós somos fruto de um processo colonizador, em primeira mão, depois, que já é muito anterior à colonização, de um patriarcado, né? Que o que é visível, o que é importante, o que é universal, é a posição de um biotipo masculino, né? Branco, heteronormativo. Então, são coisas que estão no momento agora, a gente está discutindo muito isso. Então, a própria literatura de cordel, né, a estilogravura, elas são consideradas menos arte, né? Uhum. Menos arte, como diz o Rafael Guarato, que trouxe para a gente aquela riquíssima, né, palestra e oficina dele, que são artes do anonimato, né? São artes do abandono. Essa é a palavra que ele usa, artes do abandono. Então, é mais uma reflexão, assim, não é uma pergunta. Se você quiser discorrer sobre o assunto ou outra pessoa. Não, você. É um prazer ouvir você. Eu sempre quis fazer seu curso de História da Arte. É um prazer te ouvir e parabéns pela sua fala. Obrigado, Flávia. Não tem mais nada a acrescentar, acho que tu disse tudo, né? O Renato está com a mão erguida ali, quer fazer uma pergunta, já que eu libero para ele. Eu assino embaixo toda a tua indignação, e eu acho que a mulher, né, tem conquistado muito, muito, muito território, mas ainda é muito pouco. Eu acho que a gente tem que, nós homens, nos unirmos a vocês. Já, assim, tem havido muita união, mas ainda precisa mais homens se unirem às mulheres para nos igualarmos, porque não tem ninguém superior a ninguém, portanto, a igualação da mulher conosco se faz imperativo. E eu lembrei, Judson, eu lembrei de um nome de mulher, eu não sei se ela ainda está viva e tal, quando o Titãs lançou um álbum chamado O Black Bloom, se eu não estiver enganado, em 1989, ele fez uma introdução da música Miséria de um grupo, de uma dupla cordelista que chama Mauro e Quitéria. Óbvio, se tem a Quitéria, ela canta junto com o Mauro, que era seu marido, então nós temos pelo menos o nome da Quitéria, que é uma mulher cordelista. E vocês provavelmente já ouviram, né? On Black Bloom, ele era um finlandês, é na tela do cinema, very, very Londres, aí ele faz uma mistura de português africano com inglês e faz uma coisa bem bacana. Depois vocês ouçam a introdução da música Miséria, do Titãs, que é a dupla cordelista Quitéria e Mauro. Renato, você quer fazer alguma pergunta? Quero sim. Quero fazer uma dentro da fala aí da Flávia. Ai, perdão, da Flávia. Eu particularmente tenho dificuldade quando fui fazer o cadastramento, que me perguntou a cor de pele. Eu não sei responder. Eu não me acho branco, porque quando eu vejo pessoas brancas, eu não sou branco. Chego perto assim, não sou branco. Também não sou preto. Eu pus pardo. Acho que é o que chega mais perto da cor. Então, a gente tem sim que discutir essa questão. Tem sim que levantar a cultura negra, que nós somos filhos da África. Eu sou neto de escravo. Minha avó, né, bisneto no caso, minha avó era filha de escravo. Então a gente tem isso e não pode negar, e tem que discutir sim, e tem que ser antirracismo,
A gente tem que mudar essa mentalidade que nos foi dada, infelizmente, ao longo dos séculos, passar de geração em geração, e para nós é uma vergonha sermos sendo filhos da África, digamos assim. É só esse adendo que eu queria fazer. E eu tive uma curiosidade a respeito da xilogravura, que eu vi algumas imagens. Como vocês consideram? Alto relevo, baixo relevo? Tem técnicas? Como funciona essa questão da lapidação? Ótima observação, Renato. Achei interessante as tuas primeiras falas aí, que eu me identifico facilmente como negro, apesar de ter algumas características aí, que eu não tenho o lábio tão grosso e outras coisas, mas o meu nariz não tem como correr, não. E a minha tese é de negro mesmo. Ideia. Então, mas a tua fala aí com relação a baixo e alto relevo. As xilogravuras, as impressões, as incisões são sempre em baixo relevo. O que vai caracterizar ser alto ou baixo relevo? É o percentual que tu tira. Portanto, o percentual das incisões nas matrizes são sempre muito mínimas. Ela não chega a uma característica próxima da escultura. O que caracterizaria alto relevo seria você tirar de 50% para mais de uma imagem. Portanto, é como se eu estivesse fazendo uma escultura plena de um ser humano e tivesse tirado um entalhe maior do que 50%. Ali caracterizaria já um alto relevo. Às vezes as pessoas pensam que baixo relevo seria a coisa gravada para dentro e o alto seria a parte que fica em relevo para cima e tal. Não, especificamente não. O alto e baixo relevo é a quantidade que tu retira de a área que você está escavando, madeira, pedra, barro e tal, que vai caracterizar ser alto ou baixo relevo. Então, as matrizes são sempre em baixo relevo. Tá? Aquela xilogravura, que você até teve dúvida, parece que ela é toda preta e o desenho do pássaro é branco. Então, eu tive essa sensação do alto relevo, que na verdade acaba sendo baixo, né? Que você tira. Para mim, alto relevo seria, né, você pôr acima, você desenhar em cima de uma tábua ali, ou alguma coisa para elevar a superfície, né? Em gravura nem Desculpa faz a minha sentido. ignorância. Não, tranquilo, com certeza muitas outras pessoas também têm a mesma dúvida. Em gravura nem faz sentido você fazer um alto relevo, porque a impressão vai ser sempre a mesma coisa, só vai aparecer aquela parte que ficou sobreposta. Os altos e baixos relevos é mais em entalhes, né? Se você observar as catedrais antigas, principalmente nas paredes das catedrais, em sarcófagos, tem muitos relevos, a gente costuma chamar de relevo. Então, dependendo da incisão, se foi muito ou se foi menos, a gente chama de um alto relevo ou um baixo relevo. Mas, por exemplo, se você quer uma capa preta com um desenho branco, você tem que fazer isso, né? Você tem que entalhar bem, e o desenho, na verdade, vai ser que não será entalhado. A parte que você entalha vai ficar branco, dependendo se o papel for branco, né? Se a cor do papel for branco, aí vai ficar. A parte que você retira, é a que fica sem tinta. Ela vai ficar sempre branco. A parte que ficou sem escavar, que fica alta, vai receber a tinta, ela vai ficar escura. Isso. Vai ficar da cor da tinta. É muito interessante. Amei. Parabéns pelas falas aí. E eu quero sim, acho que como a Flávia, acho que é interessante a gente fazer esse curso da História da Arte, por mais que a gente tenha visto na faculdade, é muito superficial, e às vezes a gente tem uma abordagem diferente, isso é engrandecedor para a gente, né? Vai ser sempre um grande prazer recebê-los aí na minha aula, né? Já tivemos vários colegas aqui do Centro Livre, principalmente as meninas da divisão minha de artes, Vitória, Lourdinha, Simone, Cristiane, muitas delas já contribuíram muito nas minhas aulas, eu mais aprendo com vocês do que ensino, então, por favor, venham. Wagner, parabéns, quer fazer aí. uma pergunta? Obrigado, Renato. Eu queria mostrar, Gildo, não sei se você conhece esse livro, Arte e Mercado. Sim, eu conheço. Então, acho que esse livro explica bem essas questões mercadológicas de arte não ser vista, né? O histórico. Eu acho que é muito interessante falar sobre isso também. Dá um bom embasamento para não ficar só na reclamação, mas explicar o porquê que isso aconteceu. Isso é histórico. Sim, com certeza é. Essas coisas sempre existiram e sempre existirão. É difícil a gente se desvencilhar desses fatores, né, de agruras aí com relação ao anonimato, a subjugo,
de forma preconceituosa, pejorativa e assim, desfavorecer um ou outro. No campo das artes sempre teve muito isso, né? Então é difícil essas coisas deixarem de existir, porque o mercado ele é cruel. O cheiro do cifrão, ele realmente segrega, ele separa, ele seleciona, e isso é fato, é desde sempre. Então não temos facilidade para lidar com essas questões, porque a gente não tem um controle, né? Mas a gente briga. Wagner, por favor. Okay. Obrigado. Gildo, obrigado, muito bacana te ouvir falar nossa, ainda mais sobre arte, a gente só vai aprendendo mais. Aí bom, vamos começar aqui. Você falou lá no começo, né, em 1808, e aí quando você falou, eu anotei aqui, ó, repressão da arte, né? Uhum. E a gente já vê, né, esse sentimento de colônia, né? É bastante herdado, que a gente vê um Dom João VI trazendo a missão francesa e não a prata da casa, que seriam os portugueses, né? Uhum. E a gente vê uma repressão da arte com relação aos cordéis, que foram fundamentais nos movimentos políticos na Europa, né, de informação do povo e de organização política, né? E a gente vai ver a gravura aqui no século XX, né, com a Semana de Arte Moderna e tudo que se desencadeou daí, de valorização da nossa cultura e tudo mais, a gente vê de novo a arte aparecendo, e sempre com esse cunho social, né, de denúncia, né? Vamos lembrar aí do Portinari, que levou para o mundo inteiro as realidades do Nordeste, né, dos retirantes. E aí vem a Flávia com essa fala, o Renato endossando, eu endosso também, né? A gente vê tudo se juntando, né? E essa função do artista enquanto esse ser que denuncia, que provoca, né? Que escancara a realidade. Aí a gente vai ver que esse papo ideológico de quem tem poder de repressão, né? Não tem nada de ideológico, ele tem simplesmente um fundo econômico, linkando com o livro que a Bonetti sugeriu. Esse papo de ideologia, a gente sabe que é só uma questão que a gente vê os Estados Unidos apoiando ideologia a favor e contra a ideologia que eles pregam, simplesmente focado aí no poder. Mas se for do meu interesse, eu estou do lado daquela ideologia. Se for bom para a América corporativa, né? Fala do Kennedy. Bom, e sempre me preocupa muito a minha função hoje, enquanto artista goiano que sou, e a função de um órgão que tem um poder de número de artistas que estão juntos, né? Dentro de porque a união faz uma grande força. Quebrar um graveto é fácil, quebrar 20, 30 é bastante complicado. E sempre eu me questiono muito, enquanto esse cidadão artista, né, da função que nós ocupamos enquanto uma instituição de arte que tem o dever de informar, esclarecer e provocar politicamente, sim. A gente tem aquela fala idiota e burra, né, de que não se discute política, né? Isso é... Eu já desconstruí essa frase aí, mas por Exato, favor. Certamente, né? Mas ela ainda paira nos corredores do Centro Livre de Artes, porque as pessoas não querem esse nível, né? E eu trago essa provocação para nós do próprio Centro Livre, né? E eu queria que talvez você comentasse um pouco esse paralelo da nossa função hoje, né? E do que sempre a arte representou na vida do ser humano enquanto essa ação libertadora do ser humano, essa função de provocar e informar. Rapaz, a tua fala já falou tudo, né? Não precisa mais nem eu pentelhar aqui, mas enfim, vamos lá. Veja bem, começando lá por esse fator de dominado, dominante, de colonizado, de colonizador, parece que a gente tem aquela síndrome do vira-lata que a gente não quer perder. Então a gente meio que... E aí pega essa tua última fala aí de que se não discute isso, não discute aquilo, se discute tudo. Tudo também se respeita, mas se discute tudo. Essa coisa, não se discute política, não se discute religião, não se balela. E quem fala isso é um estúpido ignorante que não quer participar da sua própria existência,
né? Ele não existe. O ser humano que fala que não se discute isso, não se discute aquilo, ele, na verdade, não sabe, mas ele não existe. Outras pessoas existem por ele. Então, se discute tudo. Agora, esse tudo se respeita, que é uma outra característica. E nós, enquanto instituição, nós tínhamos que discutir, inclusive, todas essas questões. Ah, porque não vou brigar, não, porque quando não quer, dois não brigam. Vamos brigar, sim. Se é para construir, vamos brigar. Não é brigar no sentido de esmurrar, não. É no sentido da dialética, do debate das ideias, para fazer a coisa crescer. E não de forma submissa e passiva, eu me apequinar, baixar minha cabeça e deixar a marreta na bigorna que é a minha cabeça, desde sempre batendo, né? E eu não quero que essa minha cabeça funcione como bigorna para receber o martelo a vida inteira, e, portanto, eu vou me desvencilhar, e a minha desvencilhação é debatendo, discutindo. Eu me recordo de uma briga que nós tivemos no Centro Livre aí, uns anos atrás, por causa de uma exposição de nus artístico que as meninas fizeram no corredor, e que alguns religiosos do Centro Livre, me desculpem, mas eu dou esse tapa na cara mesmo, alguns religiosos começaram a trazer artigos judiciários e inciso, e aí parágrafo e tal, porque isso não pode, porque isso... É claro que temos que ter um cuidado e um zelo na hora de mostrar determinadas imagens, mas é claro também que nós temos que perder esse pudor falso, hipócrita, em detrimento de uma boa moral, das boas virtudes. Que boa moral, que boa virtude é essa que subjuga, que oprime, que bate e que segrega, que de forma racista e preconceituosa nos coloca num patamar de inutilidade, de inexistência. Então, Wagner, a arte ela é intrínseca a nós, seres humanos, desde sempre. E ela é uma bandeira, uma forma do menos favorecido, às vezes, falar alguma coisa. Porque como ele não tem a tribuna, ele não tem o púlpito, como tem o pastor, como tem o político, ele pinta, ele esculpe, ele modela, e às vezes isso é visto, às vezes é não visto, mas é uma maneira dele se manifestar, né? Agora, o mercado, como a Bonetti colocou aí, o mercado ele é cruel, né? Então, ele às vezes, em boa parte das vezes, ele não deixa que essas mensagens apareçam, né? Essas mensagens sejam divulgadas. Por quê? Porque não faz parte desse contexto e tal. Eu falo isso também no meio musical. Nós temos excelentes músicos aqui em Goiás que não aparecem, nós temos excelentes músicos no Brasil inteiro que não aparecem. Quem aparece é aquele músico fabricado, que às vezes é bom, às vezes não é tão bom, e que vai para o mainstream, que vai para a mídia e faz sucesso com algumas coisas que são legais, outras nem tanto e tal. Mas tem muita gente boa que não aparece simplesmente por essa questão da grande mídia mercadológica não querer que ela apareça. Por quê? Porque não vai me dar lucro, então eu não vou mostrar. É muito bom, cara, rapaz, você é muito bom, mas o teu nome artístico não é pomposo, não vai fazer sucesso, então esquece, deixa para lá, muda isso e tal, cara, sabe, percebe? Eles começam a te dominar, eles começam a te colonizar, eles começam a te moldar ao jeito que eles querem. Então, essas coisas todas, é importante que a gente tenha consciência disso e lute e brigue. Eu, particularmente, faço isso, e vocês sabem disso. Eu não fico batendo de frente com todo mundo, eu não fico provocando briga com todo mundo, mas vocês sabem que quando eu quero falar, eu falo, eu não fico em cima do muro, porque quem fica em cima do muro, uma hora ele cai, ou para um lado ou para o outro. E a queda, ela machuca. Então, eu tomo um partido, eu fico de um lado, e aqui o lado que eu fico é sempre do oprimido, é sempre do menos favorecido, é sempre do lado do oprimido, né? Eu não vou ficar do lado do opressor, porque eu já sofri demais com isso. Portanto, é o meu pensamento. E a arte, ela dá um contributo quando ela abre os olhos para isso, né? E de alguma forma ela escancara essa miséria, esses preconceitos contra a mulher, contra o homossexual, contra o índio, contra os menos favorecidos, contra o negro, contra o africano. Então é mais ou menos por aí. É mais ou menos o que eu penso. Eu só queria fazer isso. A Faria Lima, ela é um câncer. Ela é um câncer. Só fazendo fechando aqui, né? A arte não mente, né? Tem uma fala do Gombrich que ele fala das 3 formas que a gente tem de aprender sobre a história, a oral, a escrita e através da arte, a arte é a que menos mente. Ou seja, mesmo o nosso silêncio a respeito de algumas questões, através da nossa arte, isso vai gritar no futuro quando alguém estudar qual foi a postura do Centro Livre de Artes.
Então, se há um silêncio, uma lacuna, a arte está de novo contando a verdade. Ou seja, até mesmo quando a gente oculta, quando a gente não quer falar a respeito, a arte entrega. Então é isso aí. Obrigado, gente. Gente, eu sei que a minha fala aqui às vezes desagrada alguns e eu sempre falo assim, eu não peço desculpa não, tá? Infelizmente, se não agrada a todos, eu acho que esse que não se sentiu agradado, ele tem o direito ao contraditório e falar e tal, porque se pedir desculpa, eu estou negando o que eu falei. Falar, me desculpe, me perdoe, não, eu preciso sustentar a minha fala, e para sustentar eu não vou pedir perdão nem pedir desculpa, eu dou o direito da pessoa que se sentiu ofendido, que tem a contradição, pode se manifestar e a gente discute de forma saudável, de forma positiva, propositiva, é mais ou menos assim como eu penso. Bom, eu acho que está na hora de liberar para as guloseimas, aqui, ó, rapaz, estou morrendo de fome aqui, vocês não deixam, gente, ó, obrigado pela paciência, pelo ouvido, pela atenção de vocês, de forma muito carinhosa, agradeço novamente aqui a toda a direção do Centro Livre, nosso coordenador Kim, nossa diretora Tete, Letícia, que segura a bola aí por trás, nos bastidores, e todos vocês, colegas, que com certeza, eu repito aqui, tem muita competência, tem todo mundo do Centro Livre, não falo isso para encher a bola de ninguém, uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. O corpo do docente do Centro Livre tem muita competência e por isso que eu sempre venho aqui e não me canso de falar isso. Todos vocês são muito importantes para essa instituição. Então, parabéns para todo o Centro Livre e vamos juntar os pratos? Muito agradecido, Gildo. Parabéns mais uma vez. Gildo, acho que você não leu no chat, mas a Adriana Vilas já está convocando você para ser parceiro dela da embolada no Santo e na Porca. O Santo e a Porca, tá bom? Nossa, isso mesmo, Tete. Convidadíssimo. E agora a parte comestível e bebível do café junta pratos. Eu já andei beliscando aqui, gente, que eu confesso que eu estava com fominha. Letícia, vamos encerrar a gravação.